Meus irmãos, boa tarde. É com muita satisfação que estou aqui para realizar mais uma exposição doutrinária, uma reflexão é, com base no Evangelho de Jesus. E eu fico muito grato pela oportunidade que o Canteiro de Fraternidade está nos dando, né? Porque a cada momento que a gente se prepara uma exposição, a gente aprende muito. E todos nós temos muito que aprender. Então, vamos começar a nossa exposição com a leitura de um texto evangélico retirada do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Esmagamento do mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Esse texto foi dito por Paulo, retirado do Evangelho Romanos, capítulo 16, versículo 20. Em toda a parte da Terra, do planeta, perdão, em toda parte do planeta, se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sobre as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis de modo invariável conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outro cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define, com bastante clareza, o local da divina vitória. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor Todo-Paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Então vamos rogar para que essa reunião, essa exposição se transcorra em paz, em harmonia, com muita iluminação dos nossos anjos guardiães. Que possamos usufruir, extrair dessa exposição a melhor forma possível, a cada um a seu tempo, né, as palavras, as sugestões, e com isso transformar em ação. E assim, mestre amado, com a tua permissão, estamos iniciando nossa exposição doutrinária. Bom, antes de tudo, eu queria pedir desculpa se tiver algum áudio exterior aqui à nossa conversa, né? E faço um convite também, caso alguma palavra que eu venha a trazer não encaixe bem no entendimento, né? Para melhor entender, podem trocar, tá? Podem mudar essa palavra para que o entendimento seja melhor. O importante é que a gente tenha um melhor entendimento, usufrua, extraia, né, a melhor resolução daqui dos nossos pensamentos. Bom, o texto que me cabe à exposição de hoje foi retirado do livro Rumos Libertadores, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. E o texto aqui nos cabe a parábola das sementes. Antes, eu gostaria de fazer uma dedicação aqui. Eu dedico essa exposição não como uma forma de ensinar, mostrar, nada do tipo. É uma dedicação mesmo de um convite, né, a todos que estão assistindo e, em especial, aos meus familiares, né? Muitos fazem parte de outro segmento religioso, e aqui eu vou tentar expandir
a visualização, justamente para abranger a todos, não somente a doutrina espírita, né? Aqui a gente está falando de uma exposição doutrinária com a visão espírita do Evangelho. Mas daí faço convite naquela palavrinha, expanda o conhecimento a abordar, a aderir ao seu segmento religioso. Então fica aí o convite, a dedicação dessa exposição, né, que todos possam ter, né, usufruir daqui dos conhecimentos trazidos. E, inclusive eu vou enviar diretamente esse link para eles. Então, a introdução do livro, é sempre bom a gente ler a introdução do livro para saber o que é que o livro todo se trata. Joana de Ângeles, que fez a introdução, ela comenta que o Evangelho, né, é o meio mais seguro para rumo à libertação, né, com base no Evangelho. Tá? Diz também que muitos discípulos desatentos com o Evangelho e manipulando, tratando da forma como lhe é, digamos assim, como lhe é favorável, né, não o seguem. Além de não seguir, fazem com que outras pessoas também não o sigam, perdendo assim o rumo e complicando a sua existência. Afinal de contas, a gente está aqui nesse mundo para uma finalidade. E esses discípulos um pouco desatentos acabam utilizando habilmente do evangelho para outros fins e perde uma santa oportunidade. E aí ela comenta: cuida-te a escolheres o seu caminho. Nosso caminho, quem escolhe somos nós. Então, a gente que vai seguir o nosso caminho. Se por algum motivo eu estou seguindo um líder religioso e em algum momento eu discordo dele, tá na hora de eu rever isso daí, tá? Então, o nosso caminho cabe a nós. E que caminhos são esses? São os lugares, alguns lugares sem saída ou amplas regiões de paz. Cabe, novamente, a cada um de nós escolher o nosso rumo. Então, ela comenta, né? Esse caminho que a gente quer tomar, nós temos que eleger que seja a via da libertação, tá? Não postergue, né? Não vamos fazer igual dieta, deixar para segunda-feira. Vamos fazer hoje, agora, já, a partir de ouvir essa exposição aqui, vamos buscar informação, vamos buscar nos mudar. Ela reuniu neste livro vários rumos libertadores, então olha aí a oportunidade. E ela traz também que os problemas e as dificuldades nos apresentam de forma que a gente busque esses caminhos para a transição que a gente está passando aqui, a transição carnal. E aí ela comenta também que as páginas, né, todos esses relatos, esses rumos, são inspiradas no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, para nós espíritas, a fonte, né, para nós bebermos são os 5 livros da doutrina espírita. Tá? Outras fontes, outros livros são complementares, mas tudo está lá. E ela afirmou aqui, né, sendo um rumo seguro para as nossas ações, para as nossas escolhas, os livros, tá? Da codificação. Ainda na introdução, são roteiros simples e confortadores. Não é? Apesar de Joana de Ângeles ter um linguajar requintado, às vezes um pouco difícil para a gente entender, mas esse realmente está bem simples, está fácil de entender. Singelas sugestões, olha lá, então se é o momento de a gente virar a chave, começar a se importar com nossos rumos, as sugestões serão singelas. Cada um examinará conforme suas próprias emoções, as circunstâncias que se apresentam, os interesses e objetivos de frente à nossa conjuntura reencarnacionista. Então, cada um vai atuar, vai colocar como prioridade segundo os nossos objetivos, segundo nossas emoções, segundo as nossas dificuldades. Mas é importante a gente dar o primeiro passo.
obviamente, se a gente visualizar que é o momento, visualizar que a gente está preparado, visualizar que a gente precisa disso, tá? E faz-se o convite que tenha realmente uma reflexão. Então, o texto aqui nos cabe, né? É o de capítulo 39, a parábola das sementes. Mas vem uma pergunta: por que Jesus utilizava-se de parábolas ao invés de falar diretamente para o povo? E aí? Por que Jesus sempre procurava uma parábola, uma forma de falar sobre tal assunto e não falava diretamente? Vamos lá, vamos analisar como se fosse atualmente. Você vai chegar para mim e vai falar: Luiz, você ainda é muito egoísta, está preso aos prazeres do mundo material, né, ao prazer da carne, né, não percebe o nosso verdadeiro mundo, que é o espiritual. Você precisa fazer uma reforma íntima para alcançar o objetivo sem murmurar, sem melindrar, sem reclamar, sem. Eu vou tomar uma ofensa, né? Quem é você para ficar falando isso? E o exemplo, aí eu vou arranjar um monte de desculpas para, digamos assim, me bloquear, me preservar, tá? E aí Jesus, muito sábio, amoroso e pedagogicamente correto, ele percebeu, né? Ele visualizou que narrar um fato externo a nós, mas que fale das nossas dificuldades, ele vai ter um entendimento melhor. Consegue perceber? Então, por isso que Jesus tratou de todos os ensinamentos, né, a maioria deles, né, outros foi realmente direto, através de parábolas. E aí o ouvinte, o povo que ouvia aquilo ali, conseguia se transportar para aquela situação e absorver informação, obviamente visualizando em uma pessoa, em uma história, aquilo que estava acontecendo consigo mesmo intimamente e trazia para si a resolução dessa questão. Tá? Então, por isso que Jesus, né, fala de forma através de parábolas. Por outro lado, quando a gente faz colocações de ordem moral, né, que no caso aí vai atingir o espírito, isso aí a pessoa se bloqueia, foi o que eu comentei, né? A pessoa comentar, falar aqueles termos comigo, eu vou me bloquear, vou me fechar, porque eu não quero ficar devassado ou, enfim, muito exposto, né? Então, é isso. E aí fica, né, fica fácil a gente entender a narrativa e, com isso, intermediar esse impacto aí da verdade em outro e trazer para dentro. Aqui são algumas parábolas que Jesus já trouxe ao longo aí do Evangelho, para você ver que realmente ele fazia uso realmente dessa metodologia. E aí a gente agora vai assistir um trecho, né, de um filme que vai comentar sobre as parábolas das sementes. A parábola das sementes é o nosso texto, mas Divaldo Franco Joana de Ângeles fez uma paróquia, digamos assim, da parábola dos talentos, mas o significado é o mesmo. Então vamos assistir juntos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, né? Muito bom. Sempre bom ter contato aí com o Evangelho. Então, o que é que a gente pode retirar, né, dessa parábola? Né? No caso, Jesus comentou da parábola dos talentos, mas fazendo analogia à parábola da semente também. Sempre que a gente vai encarnar, a gente faz um planejamento. É como se eu pensasse assim: o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Ou seja, todo mundo tem um propósito, tá? Para os espíritas e para os não espíritas. O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Tá? Eu vim aqui para nascer, para me alimentar, para crescer, para, como diz a ciência, a biologia, para reproduzir e morrer. Só parte material, carnal, biologia. Eu não vim construir nada, eu não vim ensinar nada a ninguém. Os meus filhos, a minha prole, a minha reprodução, biologicamente falando, vai cumprir esse mesmo roteiro, não vai levar nada do que eu ensinei, e isso pensando nessa escala familiar. E para a sociedade, o que é que eu vou contribuir com a sociedade? Somente os impostos? Será que aquele irmão necessitado que eu passei, ou, enfim, alguém que precisava atravessar a rua, eu não deixei atravessar? É para isso que eu vim? Será que aquela poça de água que estava ali, eu joguei o carro um pouquinho para molhar aquela pessoa? É para isso que eu vim? Ou uma pessoa que eu vejo que quer atravessar, eu paro para que ela faça a sua travessia e vá cumprir os seus objetivos, né? Ajudar essa pessoa a cumprir os seus objetivos. Aquela poça de água, eu freio o carro, reduzo a velocidade para que a água não esparrame tanto, ou até que não esparrame nada, para que aquela pessoa siga seu rumo e cumpra seus objetivos. Eu estou ajudando, né? Não estou atrapalhando. Então, a gente tem um objetivo. E esse objetivo aqui, ele é definido no planejamento reencarnatório, né? Junto com os nossos anjos guardiões, os espíritos que vão nos acompanhar nessa nossa existência, a gente planeja tudo. E Divaldo, eu tirei um trecho, né, integral do texto para a gente poder ler e refletir. O Senhor generoso nolás concede a todos, a fim de que nos transformemos em solo ubérrimo para multiplicar a fortuna da sua doação. Todavia, cada criatura assume a atitude especial que lhe é própria. Então, Deus nos deu talentos,
Deus nos deu sementes. E o que é que a gente está fazendo com esse talento, com essa semente? Será que nós estamos sendo aquele servo que recebeu 5 ou recebeu até 2, foi lá, plantou, negociou e devolveu 4? Né? Será que a gente está recebendo de Deus aquela única importante divina semente, está escondendo para devolver aquela única semente? E aí eu convido vocês a ver uma outra visão. Eu retirei um trecho muito interessante do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. André Luiz, para os que não sabem, foi um grande médico aqui na Terra. Eu não sei, eu já ouvi falar qual era o nome dele, não me recordo, não sei nem se, eu acredito que, o nome português, acredito que ele atuou aqui no Brasil. Mas fica aí também de curiosidade para quem quiser ir à frente pesquisar. Eu sei que Haroldo Dutra ele comentou, ele já revelou. Mas não importa. O importante são os conhecimentos que André Luiz traz, né? Então, fazer um breve histórico do que é que André Luiz, né? André Luiz era um médico, como eu falei aqui no Brasil. Ele desencarnou e passou um tempo, 8 anos no umbral, e depois de muito sofrer, foi levado para o nosso lar. E lá, todo o caminho, até onde eu já li os livros, André Luiz sempre tem alguém orientando, um mentor, digamos assim. Então, em nosso lar, ele foi orientado por Tobias. E Tobias o encaminhou para a Câmara de Retificação, para trabalhar. Ele solicitou, na verdade, e Tobias permitiu que ele trabalhasse na Câmara de Retificação. Lá, quem apoiava ele era a Narcisa. Passado um certo período, Narcisa visualizou que ele já havia contribuído muito e o orientou para buscar o Ministério da Comunicação, onde lá iria encontrar um mentor, iria ser encaminhado para um mentor Vicente. E esse livro, Os Mensageiros, ele faz esse recorte, ele fala da passagem de André Luiz no Ministério, nas atividades do Ministério da Comunicação. E em uma das atividades de instrução, Telésforo está à frente dessa atividade, e aí a gente passa para o próximo. No capítulo 6, advertências profundas. Ah, Luiz, por que você está trazendo isso? Agora que vocês vão entender. Né? O que é que Telésforo falou? Né? Irmãos nossos, fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento. Necessito de servidores que desejem integrar-se à evangélica renúncia. Então, Telésforo está chamando irmãos que ali estão naquela atividade para integrar, para se renunciar digamos assim, seu orgulho, né, e trazer um pouco do seu relato pessoal. Eu não vou trazer o relato aqui porque é muito grande, a exposição vai ficar enorme, mas eu vou comentar aqui. Então, desde as primeiras tantas do Espiritismo Renovador, nosso lar, tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Então, o nosso lar envia esses trabalhadores que Telésforo está trazendo para poder compartilhar da sua experiência. Nosso lar envia, né? O Ministério da Comunicação, através dessa atividade, envia esses espíritos para poder disseminar valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidade de resgatar o serviço redentor, mas ainda não conseguimos resultados desejáveis. Então, percebam que no nosso lar, no Ministério da Comunicação, anualmente, centenas de irmãos vão à Terra para o serviço redentor, para, como ele falou aqui anteriormente, disseminar valores educativos, mas ainda não conseguiram resultados desejáveis. Então, percebam que eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo, eu encarno e vou à Terra com valores educativos, mas eu não volto ao nosso lar e não tenho êxito. Então, imagine o grau de descontentamento consigo mesmo,
porque ao longo do caminho essa pessoa que tinha um objetivo claro, ela esquece, tem um véu do esquecimento e ela se perde no caminho. E volta e vê, olha, era para você ter feito isso, 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 aquilo, você escolheu tal rumo que não foi libertador e foi para o outro lado e acabou não alcançando o que a gente planejou, o que você estudou aqui, a gente se dedicou, como eu falei, os mentores espirituais, guias, anjos, guardiães, fazem esse planejamento todo e aí você falhou. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Imagine-se você, e eu me coloco, retornando à pátria espiritual e visualizando o planejamento e vendo que a gente não. Tudo bem, que alcançou o parcial já é um avanço, mas que fracassou ruidosamente. Aí parte o coração. Você se preparar, você passar aqui nessa existência 70, 80, 90, 100 anos, e nesses 100 anos você não conseguir o que você estipulou para você vir fazer. Nossos intuitos de socorro movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimas conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Aqui ele fez um recorte para mediunidade e doutrinação, mas a gente expande esse pensamento aí para todos. Tá? Então, vamos avaliar isso, né? Aqui ele traz algumas exemplos, né? A queda de Otávio, isso está no capítulo, é grande, eu não vou trazer aqui. O desastre de Acelino, ouvindo impressões, então nesse ouvindo impressões ele ouve 2, 3 pessoas, né? A experiência de Joel, Belármino, o doutrinador, e a palavra de Monteiro. Só aqui a gente já está vendo aí 6 relatos, né? Pode ter mais no ouvindo impressões. E são relatos, meu irmão, que vale a pena pegar o livro. Eu vou colocar o endereço do livro para vocês baixarem na descrição do vídeo. Vai diretamente, se for o caso, nesses capítulos, ler para a gente ter consciência, para a gente ter contato com esse sentimento quando a gente retornar à pátria, a gente ter esse contato. Então, é bom porque a gente visualiza que a gente tem muito o que fazer, tem muito que dar, tem muito a construir. E como Divaldo comentou, e a parábola também, e a gente vai reforçar mais à frente, o menor que seja o nosso talento, a nossa semente, a gente pode multiplicar. Tá? Então vamos para frente. E aí Divaldo faz um panorama. Existem os que abençoam a concessão divina, que recebem essa semente com a bênção, né? Abençoando essa concessão. Os que semeiam alegria, otimismo, lecionam, né? Transformam em centelhas divinas, né? Centelhas de luz, que perseveram no posto de fidelidade, zelando e defendendo a terra, no caso onde as sementes serão plantadas. Então, há esses irmãos e há também, mas não faltam, os avaros e mesquinhos, atormentados em si, ditosos, negligenciando os deveres e perturbando a sementelha alheia. Nós não podemos julgar ninguém. Esses aqui, os que não conseguem visualizar, a gente não pode julgar, a gente tem que ajudar, conversar, trazer uma mensagem, né? Fazer essa pessoa pensar, reflexionar sobre si mesmo, o que é que eu estou fazendo, né? O que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu estou planejando fazer, o que eu fiz há anos atrás, será que foi bom, né? Para mim e para o outro. Então, a gente não pode julgar, a gente sim tem que ajudar, tá? E Divaldo comenta aqui que essa fatia, né, que falha
né, que está atormentada em si, que negligencia os deveres, perturba inclusive a semeadura do próximo, é a maioria. Né? Nós estamos vivendo em um país de expiação, em um planeta de expiação, de provas e expiações, onde a maioria, perdão, onde o mal ele sobrepõe o bem. Não que sobrepõe, usei a palavra errada, mas o mal ele é, digamos que, um pouco maior que o bem. É por isso que a gente vê muito sofrimento, vê muita destruição. E o planeta Terra está, nesse momento, passando por uma regeneração. Já vem há um tempo e está passando. Estamos aqui nesse momento agora, fazendo gravações online, por conta de se preservar para não se contagiar com essa pandemia do coronavírus, né, que tem levado muita gente ao óbito, ao desencarne. Então, é o movimento de transição da Terra, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o bem e o mal eles se equiparam, ele vai ter forças iguais. No prova de expiações, a força do mal é um pouco maior, porque estamos inclinados, né, a exercer o mal. Tem interferências ao nosso redor. A gente não está ainda alinhado com a espiritualidade maior para poder sempre prover na maior parte do tempo o bem. Então, sempre é bom se convidar a fazer o bem. Tá? Então, vamos lá. E ele continua: utiliza-te da semente com sabedoria e discernimento. É o que a gente aqui está fazendo o convite. E lembra daquelas sugestões singulares, simples que Joana de Anjos comentou logo no início. Tá aí, ó, uma sugestão. Utiliza-te da semente com sabedoria e discernimento. Todos nós temos dentro de nós uma voz interior que diz o que é certo e o que é errado. Com certeza diz. Com certeza diz. E cabe a gente ouvir essa voz. Claro, eu vou ouvir a voz errada, então eu sei que eu estou fazendo a coisa errada. Não, mas eu vou ouvir a voz certa. Vai me dar tal e tal trabalho, vai me dar aquele conflito, mas eu vou ouvir e vou seguir a voz certa. Claro, como falamos aqui há um pouco atrás, os problemas e os conflitos haverão ao seguir. Afinal de contas, a gente vai estar seguindo, aprendendo, se valorizando, se evoluindo. Usa o teu talento, mesmo que ele tenha significação de quase nada. Multiplica-o. Então, se você é bom em se comunicar, em dar bons conselhos, multiplica-o, não guarda para ti. Talvez seja apenas esse talento que Deus lhe confiou e você está guardando para você. É hora de multiplicar. Não sou bom em dialogar, não sou bom em falar em público. Ok, vamos descobrir, vamos olhar para dentro e ver outro talento que você tem. Talvez você tenha um talento de botar a mão na massa, de boca calada, mas botar a mão na massa. Vamos multiplicar esse talento. Vamos ficar só de olho. Olha como é interessante. Fica de olho, viu uma oportunidade, não precisa falar nada. Só chega lá e ajuda. Uma pessoa que precisa pegar uma sacola, um peso, se você não precisa nem falar, você fazer mímica, a pessoa já vai entender a sua intenção e vai com certeza lhe permitir para ajudar. Boca calada, mas mãos para ajudar. Né? Ou então você sabe que naquele dia, naquele momento, naquele horário, há uma ação na rua ou no templo religioso que você frequenta e você pode ir lá. Nesse momento, está lá com as mãos disponíveis. Ou até o inverso. Tem aquele dia que acontece, naquele momento, uma coisa ruim, mas você está lá ajudando com suas mãos. Você pode passar a não ir e não prejudicar o outro. Então, com isso, você ajuda. Tá? Então, há diversas possibilidades, há diversos convites que Deus nos dá. Cabe a gente escolher. Embora a tua parte signifique pequena monta,
realiza o melhor, faz da melhor forma possível. Faça seu melhor, sem olhar, olha lá, sem te preocupares com os demais. Foi o que o servo fez com um talento. Ele se preocupando que o mestre dele tinha conseguido aquela semente com muito suor, com muito trabalho, ele resolveu guardar para que devolver. Mas ele não tem que olhar para o servo, para outros servos, ele não tem que olhar para o mestre, ele tem que fazer o seu melhor. E foi isso que os outros fizeram e ele não fez. Então, você faça seu melhor. E eu faço um recorte aqui para as redes sociais. O que é que a gente está espalhando nas redes sociais? No WhatsApp, no Facebook, Instagram, etc. O que é que a gente está compartilhando? Isso é ação, tá? Eu estou fazendo ação de compartilhar, eu estou promovendo uma ação. E agora outra pergunta. O que é que a gente está assistindo? O que é que eu estou dedicando meu tempo para olhar nessas redes sociais? É algo que está me construindo algo? Porque eu tenho certeza que isso cabe para todo mundo, porque está espalhado de coisas na rede social, boas, medianas e ruins. Então a gente tem que filtrar aquilo que vai nos acrescentar algo. Eu estou desprendendo ali 30 segundos do meu tempo, 20 segundos, 30 minutos, uma hora, um minuto. Eu estou desprendendo meu tempo precioso para poder olhar aquilo, para poder compartilhar aquilo. O que é que eu estou compartilhando? Será que vai ajudar, vai colaborar com os outros? Ou só vai me trazer benefícios para mim? Ou da minha visão? Entende? Então, muito cuidado com as redes sociais, tá bom, pessoal? WhatsApp, redes sociais, Instagram, Facebook. O Senhor se circunscreverá ao compromisso mantido. Então, se você está seguindo o seu compromisso, o Senhor vai dar todo o subsídio, vai te cobrir, né, de proteção para que o compromisso seja mantido. Então, olha que legal, no momento que eu vou providenciar, cumprir o que eu planejei, eu vou estar bem acompanhado. Quem não quer estar bem acompanhado? Né? Então, eu posso estar dormindo mal, eu posso estar com uma dor aqui, uma dor ali, eu posso estar, enfim, preocupado porque eu estou com uma sintonia ligeiramente errada. Eu estou com os pensamentos errados, então estou sentindo isso. Eu estou guardando uma coisa, eu estou querendo dar uma resposta para alguém, só esperando o momento, com aquilo ali crescendo dentro de mim cada vez mais, eu vivenciando aquela raiva que já se transformou em raiva, aquele pensamento, aquela resposta, vai crescendo, eu estou atraindo para perto de mim pessoas também com esse sentimento. E aí vai dar o quê? Vai dar uma dor no fígado, ou rim, ou na hora de fazer xixi vai doer, enfim, são tantas coisas que vai é, transformar na gente esse pensamento. E a gente tem que ficar de olho. Tá? Às vezes uma dor que a gente sente é algo que está imediatamente ligado a gente. E a gente está vibrando ali naquele pensamento. Então vamos pensar, vamos vibrar, vamos ter pensamentos positivos, pensamentos bons. Pensou algo ruim de uma pessoa? Tira da cabeça, pensa ao contrário. Vamos pensar que aquela pessoa também é filho de Deus, que tem pai, que tem mãe, que precisa de amor, né? Vamos pensar que está errando nesse momento, assim como nós também erramos. Então vamos buscar, ao invés de julgar, vamos buscar auxiliar. Como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Que eu estou pensando aqui mal, né? A pessoa me fez mal, eu vou, por uma questão de instinto animal, como a gente viu agora há pouco, eu vou responder, ter uma reação também animal, né? E, obviamente, eu vou responder com a mesma ação. Então, mas o que é que eu posso fazer de diferente? Fica aí, fica a dica. Opera com humildade.
lograrás a fecundidade da vida em abundância na vida. Gente, essa questão da humildade é complicado, viu? Eu tenho percebido que cada coisa que a gente fala, julgando uma pessoa, comentando, ou fazendo qualquer... Não tá nem demorando muito. Não demora, digo, às vezes não demora nem um dia para o outro, às vezes é um dia para o outro, enfim. Mas eu falei uma coisa aqui, julguei uma pessoa, a pessoa não deveria fazer isso. Eu me pego fazendo a mesma coisa. Então, vamos operar com humildade, sempre com humildade, se você operar com humildade, sempre ali, você não vai julgar, e lá na frente você não vai se ver sendo julgado, você não vai se ver cometendo o mesmo erro da pessoa. Operando com humildade, tudo que tiver a mais, né, ou até a menos, eu vou conseguir receber bem. Tá? Então, humildade sempre, como diz uma música aí que eu não sei de quem é, né? E nos tempos atuais, como é que seria, voltando aí à questão da parábola, como é que seria Jesus trazendo esses ensinamentos? Seriam através de parábolas? Né? Qual seria essa abordagem para esclarecimento? Parábolas? Ou, quem sabe, rede social? Alguma mensagem através das redes sociais? Estamos ouvindo e entendendo o real objetivo dessa mensagem atual, né? Seria, sei lá, uma exposição doutrinária. A gente tá, os meios, eu quero dizer, os meios hoje que Jesus utiliza para trazer a mensagem para a gente está conseguindo ouvir, dar ouvidos a ela? Será que tem alguma relação com a transição planetária que a gente está vivendo? Essas mensagens? O que nos falta para entender e internalizar essas mensagens? Porque a gente precisa, e isso eu tenho feito muito esforço, internalizar, né? A gente tem os nossos erros, os nossos defeitos, beleza, todo mundo sabe. A gente talvez saiba o caminho para onde seguir, talvez, mas certamente, como eu falei, a voz interior que tem dentro da gente, a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. Como eu vou chegar até lá? A abordagem que está sendo feita hoje. Buscar conhecimento, livros, exposição doutrinária, participar de uma reunião religiosa. E aí que vem o X da questão. A mensagem vai chegar para mim. Eu tenho que pegar essa mensagem e internalizar, viver ela todos os dias. Né? É como o Santo Agostinho fazia, se não falha a memória. Desculpa se eu errei aí, mas o que vale é a intenção. Santo Agostinho, desculpa se eu errei novamente, ele, no final do dia, ele revivia tudo que ele passou no dia e se comprometia em não repetir o erro no dia seguinte. Claro, isso aí é uma ação louvável, que talvez a gente não consiga, no dia seguinte, não repetir, mas eu pensei, eu refleti, eu me propus a não errar, e com certeza não vai demorar muito, eu vou evitar esses erros. Então, aqui é o convite de a gente refletir, persistir naquela intenção, talvez uma por dia, né? Um defeito nosso por dia, uma coisa que a gente queira melhorar na gente, pegar aquela coisa e trabalhar ela. Todo dia eu vou, sei lá, eu vou evitar falar uma mentira. Pronto. No dia, hoje ou amanhã, eu vou estar com isso em mente e no momento que eu vou falar uma mentira, opa, eu me prometi não falar mais mentiras. Então eu vou falar uma verdade. Entende? Então, isso a gente começa a internalizar no momento que a gente começa a se visualizar. É a reforma íntima, em outras palavras também, né? É a reforma íntima. E aí, minhas considerações finais, né, do livro aqui retirado, Jesus e o Espiritismo,
de Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Foi o texto aqui, As Parábolas de Jesus. O autor comenta, né, que podemos perceber se crescemos em valores intelectuais. Nós crescemos em valores intelectuais. Hoje em dia a gente tem aí mestrados, doutorados, pós-docs, tantas pessoas inteligentes, empresários de muito sucesso. Isso são valores intelectuais. Nós crescemos muito. Vemos aí avião, vemos aeronave espacial, vemos a ciência super avançada, né? Estamos estudando agora a vacina do coronavírus. Logo, logo a vacina surgirá. Já tem alguns ditos vacinas, mas ainda não sei se é efetivo ou não. Mas em pouco tempo a gente conseguiu uma vacina, né? Então, intelectualmente, nós estamos bem. Porém, ainda continuamos a engatilhar quanto aos valores morais, numa medida bastante semelhante à da época de Jesus. Gente, a época de Jesus foi há 2000 anos atrás. A gente está numa medida semelhante quanto aos valores morais. Vamos melhorar, gente. Vamos andar com isso aí, né? Valores morais, gente. Não é nada muito complicado, não. É só ouvir a voz interna. Só ouvir sua consciência. E seguir a consciência. Que a gente vai evoluir. Então, fica aí o convite, né? Com muito amor, né? Desculpa as feições que eu fiz aqui, mas a intenção é sempre agir, né? Com amor, agir para o bem, né? Sem julgar ninguém. Se não for o momento daquela pessoa de ter esse tipo de pensamento, é porque não é o momento. Vai haver outras oportunidades, né? Para essa pessoa refletir, para essa pessoa buscar, né? Ser essa centelha divina, né? Buscar semear a sua terra, plantar a semente e multiplicar. Vai haver esse tempo, mas nada impede, absolutamente nada impede que esse tempo seja hoje, agora. Nada impede. Eu tenho uma desavença com uma pessoa eu tenho 35 anos, eu tenho uma desavença com uma pessoa de 34 anos. Não impede de eu chegar hoje, ligar para essa pessoa e falar: me perdoe. Não impede. Conseguem perceber? Porque na maternidade aquele menino chorou do meu lado e eu acordei. Eu estava dormindo e eu acordei. Tudo bem. Aquele menino não sei nem mais quem é. Mas consegue perceber? Isso eu estou falando porque eu tenho 35 anos. Você que tem 50, 60 anos vai ter mais história, né, do que eu. Né? E quem sabe tem como é que eu posso dizer? Uma superação a fazer, não é superação a palavra certa, mas quem sabe tem um desafio aí a superar, uma oportunidade a abraçar. Cabe a gente somente, como lá no início do texto falou, a gente não cabe o pão nosso, não cabe a gente rogar para que a gente receba auxílio e esperar que eles façam por a gente. Não, a gente tem que fazer. Então cabe a nós e não esperar chegar segunda-feira, agora resolver isso. Buscar o rumo libertador. Então com isso, meus irmãos, eu finalizo aqui minha exposição. Agradeço e peço desculpas por tudo que eu falei, mas se eu falei, é porque era para ser dito. E agradeço a oportunidade do canteiro de me dar esse tema para poder estudar, aprender com ele e buscar internalizar cada vez mais. Tá bom? Então, agradecer novamente a equipe, né, espiritual, que com certeza nos ajudou na exposição desse tema. Agradecer ao nosso irmão Jesus, que está sempre à frente, né, o nosso governador da terra. Olha uma coisa interessante que eu ouvi.
É, aos que não sabem, Jesus, ele é o governador do planeta Terra. Ele, juntamente com Deus e outros espíritos iluminados, coordenou a criação do planeta Terra. Então, logo a gente percebe que antes do planeta Terra existir, Jesus já existia. Beleza? Então, perceba a grandiosidade desse ser, né, que criou a Terra passou por, sei lá, os cientistas vão ser mais precisos, mas eu vou chutar aqui, a Terra passou por 4 milhões de anos em evolução, com a bola de fogo, depois esfriou, aí veio a chuva, e etc, etc, e hoje é o que é hoje. 4 milhões de anos. Antes disso, Jesus já existia. E a gente agora encarnou aqui no ano de 1984. Fico me achando o rei da cocada preta. Achando que eu posso julgar a fulana, a cicrano, porque fez isso, porque colocou na rede social e eu vou lá, compartilho, julgando ele que ele está errado, que ele está certo, etc, etc. Ou que um irmão que está na rua mais necessitado que eu vou lá e digo, ah não, ele não precisa. Quem sou eu para julgar? Então, fica aí os pensamentos, as reflexões. Novamente, me perdoe as palavras, usem da melhor forma possível, mudem as palavras para que o entendimento seja melhor e vamos lá, tá? Não vamos esperar segunda-feira, não. Vamos começar agora. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê esclarecimento e coragem.